Oi, gente, bom dia. Todos aí, que eles apareçam para eu saber que vocês estão aí. Nada de ficarem tudo tímida, né? Tudo desligado, não dá oi, não aparece. Aqui, ó, a gente está na página 402. Bem aí um sinal de vida, não sei se acharam. Bom dia, Flávia. Se souber o número do PDF, puder colocar aqui no chat. Vamos começar, tá bom? Embora as pavorosas demonstrações diárias de bestialidade humana intensificassem as reformulações de Freud, sua reclassificação das pulsões devia-se muito mais a problemas internos da teoria psicanalítica. Como vimos, seu artigo sobre o narcisismo havia revelado a impropriedade da divisão anterior entre as pulsões sexuais e pulsões de ego. Mas esse artigo, como tão pouco os sucessores, não tinha oferecido um esquema satisfatório. Contudo, Freud não tinha nenhuma intenção de dissolver a libido numa energia universal, coisa que acusava ele e Jung fizeram. Também não queria substituir a libido por uma força agressiva universal, que, segundo ele, fora o erro fatal de Adler. E além do princípio do prazer, ele assinalou explicitamente a teoria da libido monista de Jung, comparando-a negativamente a seu próprio esquema dualista. Ele escreveu o texto do narcisismo numa rixa, dá para dizer assim, com o Jung, tipo uma resposta para o Jung. Devia ter brigado mais, né? Que quando ele briga, ele produz, e ele briga e ele produz. O bicho era rancoroso. Obrigada, Kathleen. Colocaram aqui ó, no PDF, página 15 e 17. Ele se conservaria um sólido dualista por razões clínicas, teóricas e estéticas. Os casos de seus pacientes confirmavam de modo amplo seu ponto de vista de que a atividade psicológica é essencialmente permeada pelo conflito. E mais, o próprio conceito de repressão, essa pedra fundamental da teoria psicanalítica, pressupõe uma divisão básica nas operações mentais. Freud distinguia as energias repressoras do material reprimido. E, finalmente, o dualismo tinha uma dimensão estética impalpável. Não que Freud estivesse irremediavelmente obcecado pela imagem de dois espadachins furiosos que se degladiavam até morrer. Sua análise do triângulo edipiano, por exemplo, mostra-o capaz de dispensar as polaridades, quando as evidências assim o exigem. Mas o fenômeno de opostos marcantes parece ter proporcionado a Freud um sentimento de satisfação e arremate. Em seus textos, proliferam os confrontos entre e passivo, masculino e feminino, amor e fome, e agora, depois da guerra, vida e morte. É claro que as revisões a que Freud vinha submetendo suas teorias não o impediam de resgatar o núcleo de suas generalizações, anteriores à guerra, sobre a estrutura e as operações da mente. Como os psicanalistas têm se queixado desde então, Freud raramente explicou a importância exata de suas correções. Ele não especificava o que havia deixado de lado, o que modificara e o que mantivera intacto entre suas formulações anteriores, mas, ao invés disso, deixava a cargo dos leitores a tarefa de conciliar afirmações aparentemente irreconciliáveis. Aqui tem uma nota. Há algumas exceções, e veremos algumas delas quando discutirmos suas alterações na teoria da angústia, e aí vai estar lá na página 489. Não havia dúvida, porém, de que as reafirmações em além do princípio do prazer
mantinham inalterada a disposição psicanalítica tradicional dos pensamentos e desejos conforme suas distâncias em relação à consciência. O trio familiar do inconsciente, pré-consciente, consciente continuava a ser útil. Mas o novo mapa da estrutura mental, traçado por Freud entre 1920 e 1923, trouxe para o campo da compreensão psicanalítica grandes setores, até então inossuspeitados, do funcionamento e mau funcionamento mental, como, por exemplo, o sentimento de culpa. O mais estimulante deles foi o acesso, possibilitado pelas revisões de Freud, a uma região mental até então largamente negligenciada, vagamente denominada e escassamente compreendida, o ego. Com a psicologia do ego elaborado após a guerra, Freud poderia se aproximar cada vez mais de uma velha ambição: delinear uma psicologia geral que, para além de seu primeiro habitat restrito, as neuroses, se estenderia até a atividade mental normal. Além do princípio do prazer, é um texto difícil. A prosa é clara como sempre, embora a concentração de novas ideias perturbadoras num espaço reduzidíssimo ofereça obstáculos à rápida compreensão do leitor. Mais desconcertantes são os voos de imaginação a que Freud se entregou com uma desinibição que nunca apresentara antes em textos publicados. Aqui, a intimidade reconfortante com a experiência clínica que marca a maioria dos artigos de Freud, mesmo os mais teóricos, parece tênue e quase ausente. Tem uma nota. Max Schuh, que não pode ser acusado de ler Freud de maneira desfavorável, disse claramente: podemos apenas supor que as conclusões de Freud são um exemplo de raciocínio ad hoc para provar uma hipótese pré-concebida. Essa forma de pensar, tão diferente do estilo científico de Freud, pode ser detectada por todo o além do princípio do prazer. Para complicar ainda mais as coisas, Freud aumentou seus usuais protestos de incerteza. Alguém poderia me perguntar, escreveu perto da conclusão, se e até que ponto eu mesmo estou persuadido das hipóteses aqui apresentadas. Minha resposta seria que, pessoalmente, não estou persuadido, e nem procuro aliciar outras pessoas a crerem nelas. Afirmou um pouco maliciosamente que havia seguido um raciocínio até onde fora possível, simplesmente por curiosidade científica, ou, se eu quiser, como um advocatus diabólico. Um advogado diabólico, provavelmente, né? Que nem por isso se vendeu ao diabo. Ao mesmo tempo, Freud declarava-se satisfeito com o fato de que 2 dos 3 avanços recentes da teoria das pulsões, a ampliação do conceito de sexualidade e a introdução do conceito de narcisismo, são transposições diretas da observação para a teoria. Mas o terceiro avanço, a ênfase sobre a natureza regressiva das pulsões, essencial para o novo dualismo de Freud, parecia muito menos seguro do que os 2 primeiros. Mesmo aqui, naturalmente, Freud afirmava se basear em materiais observados. Mas talvez eu tenha superestimado sua importância. No entanto, ele julgava que suas especulações deviam receber alguma consideração, coisa que realmente receberam, às vezes, com entusiasmo, mas mais frequentemente com perplexidade. No começo da primavera de 1919, quando concluíram o rascunho do ensaio e preparava-se para enviá-lo a Firenze, Freud observou que estava se divertindo muito com esse trabalho. Só ele. Desse divertimento, seus adeptos não participaram. Além do princípio de prazer, abre-se com um chavão até então incontestado na teoria psicanalítica. O curso dos acontecimentos mentais é automaticamente regulado pelo princípio do prazer. Refletindo, porém, e considerando o desprazer que tantos processos mentais parecem gerar,
Freud atenuou essa afirmação categórica 2 páginas adiante. Existe na mente uma forte tendência para o princípio do prazer. Com essa reformulação, ele se aproximava da questão principal do ensaio. Freud tentava mostrar que, na mente, existem forças fundamentais que invalidam o princípio do prazer de maneira mais consequente. Citou como prova o princípio de realidade, que adquire a capacidade de adiar a gratificação imediata e de inibir a ânsia impaciente por ela. Por si só, a afirmação não apresenta dificuldades para o psicanalista tradicional, e tampouco a asserção de Freud de que os conflitos presentes em todos os seres humanos, principalmente quando o aparelho mental amadurece, normalmente produzem desprazer ao invés de prazer. Mas os exemplos de Freud ofereceu em apoio não são familiares nem muito persuasivos, embora ele os considerasse como provas, ou pelo menos ótimas indicações, da existência de forças mentais até então inossuspeitadas para além do princípio do prazer. Um de seus exemplos, embora divertido e pouco conclusivo, tornou-se famoso: o jogo do Fordá, que Freud observara em seu neto de 18 meses, o filho mais velho de Sophie. Embora muito pegado à mãe, o pequeno Ernest Wolfgang Halberstadt era um bom menino que nunca chorava quando ela o deixava por pouco tempo. Mas ele fazia um jogo misterioso consigo mesmo. Pegava um cilindro de madeira com um pedaço de barbante amarrado em volta, atirava-o pela borda de seu berço acortinado e dizia "oh", que segundo a mãe e o avô significava forte, ido. A seguir, puxava o cilindro de volta e saudava seu reaparecimento com um alegre dá, ali. Nisso se resumia todo o jogo. E Freud interpretou-o como uma maneira de enfrentar uma experiência assoberbante. O menininho estava passando da aceitação passiva da ausência de sua mãe para a reprodução ativa de seu desaparecimento e retorno. Ou talvez estivesse se vingando da mãe, jogando-a fora, por assim dizer, como se não precisasse mais dela. Esse jogo infantil fez Freud pensar. Ele está falando desse jogo, eu fico pensando da loucura das crianças que elas têm, quem convive com criança sabe, de, tipo, quando elas estão ali com uns 6 até 1 ano e pouquinho de cadeia show. Gente, qualquer criança é enlouquecida por esse cadeia e esse show. E eles gargalham, né? Eu lembro dos meus pequenininhos, assim, eles gargalhavam com isso. E aí eles fazem com a gente faz com eles fazem com os bonecos, com as coisas de esconde acha. Porque o menino reproduzia incessantemente uma situação que era tão perturbadora para ele. Freud hesitava em extrair conclusões gerais de um único caso, ilustrando o velho e cômico ditame psicanalítico: não generalize a partir de um caso, generalize a partir de 2. Ele era engraçadinho. Mas, por fragmentária e desconcertante que pudesse ser a indicação oferecida ao avô observador, Ernest Halberstadt levantava a intrigante questão sobre o domínio do princípio do prazer na vida mental ser realmente tão sólido quanto supunham os psicanalistas. Outras indicações pareciam bem mais ricas, pelo menos para Freud. Durante o tratamento psicanalítico, o analista procura trazer à consciência as primeiras experiências ou fantasias infelizes, muitas vezes traumáticas, que um paciente reprimiu. Por vias perversas, o ato de reprimir e a resistência do analisando em desfazer essa repressão obedecem ao princípio do prazer. É mais agradável esquecer certas coisas do que lembrar. Pois é.
Mas, sob a influência da transferência, observou Freud, muitos analisandos voltavam constantemente a experiências que nunca poderiam ter sido prazerosas. Ora, é verdade que seus analistas lhe ordenavam que falassem livremente sobre tudo, a fim de tornar o inconsciente consciente. Mas aqui parecia estar em jogo algo mais torturante. Uma compulsão à repetição, uma compulsão a repetir uma experiência dolorosa. Freud notou uma versão dessa monótona e destrutiva repetição do desprazer em pacientes afetados por uma neurose de destino, cujo fado é passar mais de uma vez pela mesma calamidade. Freud, nesse ensaio menos disposto a apresentar material clínico do que na maioria de seus outros textos, ilustrou a neurose de destino, evocando uma cena do épico romântico de Torquato Tasso, Jerusalém libertada. Num duelo, Tancredo, o herói, mata sua amada Clorinda, que o enfrentara disfarçada com a armadura de um inimigo. Depois de seu enterro, ao entrar numa misteriosa floresta mágica, Tancredo golpeia uma árvore com a espada, e dela escorre sangue. Ele ouve a voz de Clorinda, cuja alma enfeitiçada fora aprisionada naquela árvore, acusando-o de ferir novamente seu amor. O comportamento das pessoas que sofrem de uma neurose do destino e suas preocupações repetitivas presentes no tratamento de veteranos afetados por neuroses de guerra eram para Freud verdadeiras exceções ao reinado do princípio do prazer. A compulsão à repetição da qual elas surgem não evoca nem proporciona qualquer espécie de prazer. Na verdade, observou Freud, os pacientes que apresentam essa compulsão fazem o máximo para se deter em infelicidades e afrontas, e obrigar a uma interrupção da análise antes de sua conclusão. Empenham-se em encontrar provas de que são desprezados. Descobrem formas de dar razões realistas para seus sentimentos de ciúmes. Fantasiam sobre projetos irrealistas destinados a desapontá-los. É como se nunca tivessem aprendido que todas essas repetições compulsivas não trazem prazer. Há algo de demoníaco em suas atividades. Eu não vou lembrar agora, até estava pensando aqui, mas não vou lembrar agora, de que tem um texto do Freud que ele fala sobre isso, sobre a busca pelo desprazer, de pacientes que não querem melhorar. E não querem porque, de fato, eles precisam viver, né, desse desprazer constante, né, numa compulsão. E a gente tem, às vezes, pacientes, sabe aqueles que, não sempre, tá, gente? Não é para generalizar, mas só para pensar, que você faz uma intervenção aqui, faz uma intervenção ali, fala isso, fala aquilo. Não, não, isso não é. Não, nada a ver. Não, 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 nada disso. E você fica pensando, gente, não é nada, então? Nada, né? E aí, o neurótico, né, gente, é aquilo de cada solução que você dá, ele arranja um problema para aquilo. Só que tem alguns que é demais, né? É muito, nunca nenhuma solução. Ah, então faça aquilo, faça isso. Claro que a gente não diz com essas palavras, né? Mas dizendo assim, de modo falar simbólico, é isso, é aquilo outro. Não, 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 não é. E aí fica onde? No sofrimento. Parece que nunca cessa, nunca sai daquilo. Ele tem algum texto que fala exatamente sobre isso. Se eu lembrar, eu mando lá no grupo para vocês, que agora me fugiu completamente o nome. Se alguém souber também, vai colocar aí. Essa palavra demoníaco não deixa dúvida sobre a estratégia de Freud. Ele considerava a compulsão à repetição como uma atividade mental extremamente primitiva, exibindo um caráter instintivo a um alto grau. O tipo de repetição que pede uma criança, que se conte novamente uma história, da mesma forma que fora contada antes, sem a modificação de nenhum detalhe. É manifestante, prazeroso, mas a reprodução incessante de experiências assustadoras ou calamidades infantis na transferência analítica obedecem outras leis. E isso daqui também é uma coisa que a gente observa muito
em criança. Gente, eles querem que você conte a mesma história 50 vezes. Uma vez eu contei para as crianças uma história da minha infância e ela meio que dava medo, assim, uma coisa bem leve, sabe? Mas para eles eu fazia, né, uma entonação e tal. Sei lá, um dia, tipo, aquilo de todos os dias você contar a história para criança, tem uma hora que você não sabe mais o que inventar, né? E aí eu fui e contei uma história real, assim, de um recorte lá de uma situação que eu vivi na infância, e aí brinquei, dando ênfase e tal. Meu, todo dia de noite, durante, sei lá, nem sei quantos meses eles me pediam para contar exatamente a mesma história. E eu terminava, eles falavam, mamãe, agora eu tô com medo de dormir. Então, pra quê? Queria aquela história, né? Mas queria. Eu gostava de ouvir as mesmas histórias da minha avó. Eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre fui muito apegada a bicho. Qualquer bicho, eu amo animal, né? E aí, quando eu era pequena, eu resgatava todos os animais da rua e eu chorava porque eu queria que eles morassem na minha casa, que eles ficassem e tal. Era aquela. E aí, meu pai contava uma história que eu não sei pra que ele fazia isso, mas ele contava uma história de um gatinho que se perdia da mãe numa tempestade e tal. E aí eu chorava. Porque eu chorava, não era de medo, mas porque, ai, tadinho do gatinho. Mas toda noite eu queria a história do gatinho. Até hoje eu lembro da história e ele lembra do tanto que ele tinha que contar essa bendita história do gato toda vez. E todo dia eu chorava. Então a gente vê em criança, né? Agora lá no Conectadas Lendo do Pequeno Hans, fala sobre isso, de você analisar, né, um caso da infância, quando as coisas estão em curso, né? Diferente de um adulto que a coisa já passou. Da criança a gente vê isso acontecendo. Você sente ali tudo, tem essa percepção, porque é o aqui e o agora. É muito legal. Quem é psicanalista, experimente conviver com crianças. Não sei se atendendo, tendo, pego das amigas, se não quiser ter, né? Vai dando um jeito aí, mas convive com criança, que é muito legal. Deixa eu ver onde eu estava. Ela deve brotar de uma ânsia fundamental, independente do gosto pelo prazer, e muitas vezes em conflito com ele. Assim, Freud, pelo seu raciocínio, foi levado à descoberta de que algumas pulsões são conservadoras. Elas obedecem não à pressão pela novidade e por experiências inéditas, mas pelo contrário, à pressão pela restauração de um anterior estado inorgânico das coisas, de coisas. Em suma, a finalidade de toda a vida é a morte. O desejo de domínio, junto com outros candidatos ao estatuto de pulsão primitiva com as quais Freud lidou ao longo dos anos, agora se apaga numa relativa insignificância. Tudo o que se pode dizer é: o organismo quer apenas morrer à sua própria maneira. Freud chegara à concepção teórica de uma pulsão de morte. Revelando habilmente suas hesitações à medida que avançava, Freud anunciou sua descoberta portentosa como algo duvidoso. Mas reflitamos. Não pode ser assim. É inconcebível que a vida seja apenas uma preparação para a morte. As pulsões sexuais provam que realmente não pode ser assim. Elas são as servas da vida. No mínimo, prolongam o caminho até a morte. No máximo, lutam por uma espécie de imortalidade. A mente, portanto, é um campo de batalha. Estabelecido esse enunciado, para sua satisfação, Freud se embrenhou no emaranhado da biologia especulativa moderna, e mesmo na filosofia, à procura de evidências comprobatórias. Lembre-se o que Freud havia dito à sua amiga Lou Andréa Salomé no verão de 1919. Tropeçara numa ideia estranha, pela via das pulsões, e estava lendo todos os tipos de coisa, inclusive Schopenhauer. O resultado foi sua concepção de duas forças belicosas elementares na mente, Eros e Thanatos, travando um combate eterno. Freud, em 1920, parecia um pouco incerto se realmente acreditava no terrível quadro de uma luta que ele pintara, mas aos poucos entregou-se a seu dualismo com toda a energia que dispunha. Defendeu-o enfaticamente, enfrentando a resistência de seus colegas analistas. É bonito isso dele, né?
ter uma dúvida sobre algo, mas ainda assim continuar buscando, continuar insistindo, assim, não é tipo, acho que isso daqui não é isso, não, vou deixar para lá. Não, ele é persistente naquilo que vem aparecendo, ele vai avançando e ainda que ele duvide, ele continua até compreender se aquilo é de fato assim mesmo ou não, né? Parece que ele se entrega para as coisas como elas vão aparecendo. É por isso também que ele fala tanto da experiência clínica ser valiosa. Parece que ele estava sempre nessa conexão com o que ia surgindo e buscando avançar. No início, lembrou Freud, posteriormente, defendi os pontos de vista aqui apresentados apenas de forma hesitante, mas no decorrer do tempo, eles adquiriram tal poder sobre mim que não consigo mais pensar de outra maneira. Em 1924, no artigo Problema Econômico do Masoquismo, ele emprestou o esquema de modo inteiramente casual, como se não houvesse nada controverso, e conservou-o inalterado pelo resto da vida. Ele permeia tanto o esboço da psicanálise, publicado em 1940, quanto o Mal-Estar na Civilização, de 1930, ou Novas Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise, 3 anos depois. Não se tratava, escreveu ele em 1937, de estabelecer uma teoria otimista contra uma teoria pessimista da vida. Apenas a colaboração e o conflito entre as duas pulsões primárias, Eros e a pulsão de morte, explicam a variedade colorida dos fenômenos da vida, e nunca somente uma delas. No entanto, embora tivesse convencido de sua visão inflexível, Freud não era sistematicamente dogmático em relação a ela. Naturalmente, escreveu a Ernest Jones em 1935, repetindo uma vez mais o conflito da vida contra a morte. Tudo isso é especulação tateante, até que se tenha algo melhor. Não admira que, apesar de toda a autoridade de Freud, nem todo o movimento psicanalítico acompanhasse sua liderança. Ao debaterem a nova teoria de Freud sobre o dualismo instintivo, os psicanalistas eram auxiliados pela distinção, por ele traçada, entre a pulsão silenciosa de morte, operando para reduzir a matéria viva a uma condição inorgânica, e a agressividade ostensiva que podia ser encontrada e diariamente comprovada na experiência clínica. Os psicanalistas, praticamente sem exceções, poderiam aceitar o postulado de que a agressividade faz parte dos dotes do animal homem. Além da guerra e da rapina, as brincadeiras hostis, as calúnias invejosas, as brigas domésticas, as disputas esportivas e as rivalidades econômicas. E a rixa dos psicanalistas. Não só, hoje mal sabe ele, né? Tal que a rixa de hoje em dia. Tem dos psicanalistas também, mas tem a revolta dos psicólogos, né? Mas, ó, pensando sobre isso, né, falando sério, a gente vê mesmo da agressividade e os destinos que cada um vai dar ali para aquilo que tem de agressivo. Mas quando a gente pensa nos esportes, como isso aparece, né? Quantos esportes tem que você precisa de bastante agressividade, mas isso não torna uma pessoa agressiva. Toda a energia ali se volta para aquele lugar, né? E o que a gente não, né, que a maioria aqui com certeza não faz isso. Quando eu falo a gente, às vezes é falando da sociedade. Mas as brincadeiras, que as pessoas chamam de brincadeiras, dizem que são para ofender os outros. E aí depois diz, tô brincando. Não é bem uma brincadeira, né? Então a agressividade aparece aí, se a gente ficar atento em todos esses pontos. Então, confirmam que a agressão está solta no mundo, alimentada com todas as probabilidades por uma corrente inesgotável de pressões instintivas. Mas, para muitos analistas, a ideia de Freud a respeito de um oculto impulso primitivo em direção à morte, de um masoquismo primário, era outra coisa. Consideravam-na prejudicada por problemas referentes às provas capazes de sustentá-lo, fossem elas extraídas da psicanálise ou da biologia. Ao distinguir entre pulsão de morte e pura agressão, Freud deu espaço para que seus adeptos separassem os dois elementos,
rejeitassem sua visão épica de um confronto entre Thanatos e Eros, e ainda assim mantivessem o conceito de duas pulsões em luta. Alguns dos seguidores de Freud, principalmente a analista de crianças Melanie Klein e sua escola, mostram-se mais intransigentes sobre essa questão do que o próprio Freud. As tentativas repetidas que têm sido feitas para melhorar a humanidade, em particular para torná-la mais pacífica, escreveu Klein em 1933. Falharam porque ninguém entendeu toda a profundidade do vigor dos instintos da agressão inatos em cada indivíduo. E por instintos de agressão, ela entendia a pulsão de morte em toda a sua força freudiana básica. Num forte contraste, Heinz Hartmann, o mais destacado adepto da psicologia do ego e queria aperfeiçoar em grande medida a teoria estrutural fragmentária de Freud dos anos 20, preferiu se concentrar no conceito das pulsões que realmente encontramos na teoria psicanalítica clínica e dispensar o outro conjunto de hipóteses de Freud de orientação biológica sobre os instintos de vida e morte. A Melanie Klein e o Freud, eles têm visões diferentes da pulsão de morte. Eu não sei explicar com propriedade a pulsão de morte para Melanie Klein, porque eu comecei a estudá-la este semestre. E aí depois, quando eu souber falar de fato, assim, ó, direitinho, tudo como é que é, porque agora seria algo muito superficial, eu compartilho com vocês, mas eles têm essa ideia diferente. Aqui, ó, gente, o negócio, viu, da Melanie Klein, que na faculdade foi terrível, que eu detestava ela. Agora eu continuo torcendo o nariz. Mas eu falei, não, agora eu vou estudar para torcer o nariz com propriedade. Se eu não gostar mesmo, aí eu vou saber que eu não gosto de verdade. Freud estava ciente dos riscos que assumia, sem nenhum arrependimento. A Gabi falou aqui que nem teve Klein na faculdade. Eu tive, mas foi bastante superficial, né? Tá aprendendo agora? Foi bastante superficial, mas eu lembro que eu odiava as aulas. E aí eu estava fazendo supervisão, e aí o FI, que é o meu supervisor, fica falando: não, não, você tem que ver, olha isso, esse caso aqui, se você lesse tal coisa, ia fazer maior diferença e tal. E aí a gente começou a conversar a respeito disso, e eu falei, nossa, não, não dá, eu odeio Klein, não vai rolar e tal. E aí a gente falando, né, eu vi que talvez possa ser algo lá da época mesmo da faculdade, né, e tal, e aí eu comecei, então, no grupo de estudos do Alê, agora, que é Inveja e Gratidão. Mas, assim, gostar, não tô gostando muito, não. Tô vendo, sabe? Tô tentando. Aquelas posições são muito complicadas, mas agora não são, Gabi, não são complicadas, sabia? Eu também achava essa história de, ai meu Deus, que loucura e tal, mas elas não são complicadas. Na verdade, eu achei que isso até a gente consegue perceber bem, assim, em alguns pacientes. Acho que é mais o jeito, de repente, das pessoas explicarem. Pelo menos pelo que o Ale tem explicado nas aulas, tudo eu achei algo bem ok, assim. Na faculdade eu achava muito difícil e eu acho que foi por causa da explicação mesmo, que talvez não tenha sido muito didática. Pode falar, Chay. Eu tive numa matéria também, a Clay. Oi, tá escutando? Sim, então, é o meu Eu tive microfone. numa matéria também, a Clay. Foi numa matéria, eu não lembro o nome agora da faculdade. E a gente viu as posições, assim, bem explicadinha até. Ah, ela saiu. Pronto, Chay, pode falar. Eu tive numa matéria da faculdade e ela explicou bem direitinho, assim, eu lembro até que caiu numa prova até. E a gente teve que estudar para essa prova. Tu achou legal? Bom? Não, não gostei. Não? Eu acho que, para entender Klein, por ser uma coisa meio
sei lá, tem uma ideia de algo bem primitivo, assim, tem que ser com alguém que de fato explique bem, assim, porque senão fica confuso. Me parecia que era tipo uma viagem, assim, dela, muitas coisas. Mas agora realmente tem coisas que fazem muito sentido, né? Até estava falando aí da Gabi, eu acho que as posições talvez não sejam tão complicadas assim, é óbvio que tem alguma complexidade, como tudo em psicanálise, mas eu acho que é mais o jeito das pessoas ensinarem. Diferente, por exemplo, do que das pulsões. Gente, as pulsões, a pessoa pode ser o mais didática possível. Cara, que bagulho difícil. Que negócio difícil de entender. E aí também, né, tem aqui o que vai para cada um, né, Gabi? Também é importante a gente destacar isso. Olha, eu falando das posições lá, que elas não são tão difíceis, pode ser só uma percepção minha, né? Não é assim para todo mundo. Assim como, de repente, vocês podem achar pulsão fácil, e para mim, de tudo em psicanálise, pulsão é o mais difícil. Sempre foi um negócio, assim, tipo, eu tenho que ler com muito cuidado, tem que aprofundar, tem que buscar outras coisas. Sempre foi um negócio. Na faculdade, as pessoas falavam e eu ficava pensando, gente, não é possível, eu não estou entendendo nada. Eu já saí de várias aulas pensando assim, meu Deus, não entendi nada. Até na pós também, nossa, ó, viajei aqui, não sei nada dessa aula, parece que falou grego. Hoje em dia, óbvio que as coisas têm né, um contexto diferente, mas para mim ainda é difícil. Tem coisas assim que eu acho bastante complicadas. Acho que sempre tem uma coisinha ou outra que pega, né? Independente do autor ou da didática do professor. Mas sobre a Clay na faculdade, era uma didática realmente muito ruim e acho que muito cru também. Talvez precise de uma profundidade melhor para entender. Achar difícil algum mecanismo de defesa. Então, né? Às vezes é mesmo, eu não sei. Já Lacan tem algumas coisas que eu acho muito fácil de entender, enquanto outras pessoas acham difícil, mas também eu acho fácil entender quando é por um comentador, porque os textos dele em si, pelo amor de Deus, né? Não, gente, sério, tem texto dele que tu vê uma frase e tu pensando, cara, que papagaiada, por que ele não simplificou isso daqui? Não parece que ele tem assim, um esforço para escrever bonito e é feio. É muito ruim, né, Gabi? Eu acho muito ruim. Mas eu gosto da teoria dele. Nossa, eu gosto muito de algumas coisas, muito, mas eu acho ele confuso. Eu leio ele, é confuso e tem que ser, na minha visão, com ajuda. Acho que, tipo, se aventurar a estudar Lacan sozinha, não rola, não. Você não vai ler e não vai saber se o que você entendeu faz sentido. Gabi, pode? Com certeza. Olha. Eu amo Freud, gente. De tudo que eu estudo em psicanálise, para mim, Freud é Freud. E, pô, se falar assim, né? Eu não gosto muito disso, mas se a gente for pensar, a sua clínica, você se baseia em quem e tal. Para mim é Freud. Se fosse dizer, né? Freudiana, Winnicottiana, eu sou freudiana, que para mim é o que mais funciona. Mas eu gosto, como eu enjoo das coisas com uma facilidade, eu gosto sempre de estar estudando muitas coisas, né? Várias, tipo, fazendo coisas diferentes, lendo outros autores e tal. Mas, assim, dizer qual que eu gosto mesmo de se aprofundar é no Freud. Exato, ele buscava ser claro, com exceção de alguns textos que eu acho que ele faz uma papagaiada, porque talvez, né, quem já está lendo Freud assim com mais intensidade vai perceber isso. Ele tem muitos textos que ele escreve defendendo uma ideia, chega no final ele diz, mas então, não é nada disso. E aí, por que não é nada disso? Aí ele começa a explicar por que não é nada disso e explicar o que de fato é. Dá uma confusão, né? Porque às vezes tu tá, nossa, super entendi, é isso daqui. Ele chega, então, não é. Não é nada disso. Aí você volta tudo. É a única coisa dos textos dele que eu não gosto. É que um texto ou outro a gente vai se deparar com isso. Mas, de toda forma, ele escreve muito bem, ele é muito didático. Quando a gente lê os textos dele, parece de fato que você está assistindo uma aula, né? Eu tenho essa impressão. O Lacan parece que você fumou e aí você está. Que nunca fumei, tá?
Mas eu imagino que seja assim. Mas você tá brisando aqui, aí do nada, olha, um insight, parece. Já o Winnicott eu acho fácil de ler também, embora a teoria dele também seja extensa e complexa, eu acho fácil de ler, né? Não é que seja simples, às vezes eu falo fácil, eu tenho a impressão que também pode parecer tipo, isso daí é muito simples, e não é nada disso. Aqui tem gente que escreve melhor e gente que não escreve tão bem, né? A Klein eu vou ler mais, porque eu só li um capítulo, vou ler mais, depois eu digo minha opinião para vocês. Ele é didático. Didático e ele tem um jeito carinhosinho, assim, de falar fofinho, né? Ele é acolhedor, bem acolhedor. Vamos ver que eu vou terminar esse parágrafo, vamos ver se dá para a gente ler o resto, mas eu acho que é grande, não vai dar. Vamos ver. Freud estava ciente dos riscos que assumia, sem nenhum arrependimento. No trabalho de meus últimos anos, anotou em seu autorretrato de 1925. Dei rédeas livres à inclinação à especulação, por muito tempo suprimida. Restava ver, acrescentou, se sua nova construção mostraria alguma utilidade. Tivera a ambição de resolver alguns importantes enigmas teóricos, mas durante o percurso reconhecia que fora muito além da psicanálise, mesmo que seus colegas pudessem se sentir incomodados com discursos de tal alcance. Freud saudava-os como avanços em sua ciência, e incidentalmente, como prova de sua atividade intelectual ainda não se atrofiara. Se o interesse científico, que agora está adormecido em mim, for despertado com o decorrer do tempo, disse ele a Ernest Jones no outono de 1920, por ocasião de publicação de Além do Princípio do Prazer, ainda possa ser capaz de trazer alguma contribuição à nossa obra inacabada. Para sua grande surpresa e mesmo pesar, o ensaio veio a alcançar alguma fama. Pelo além, comentou Huntington em março de 1921, fui suficientemente castigado. Ele é muito popular. Traz a mim um monte de cartas e elogios. Devo ter feito alguma coisa muito estúpida. Freud logo deixou claro que o livrinho era apenas a primeira parte de um empreendimento maior. Agora a gente vai começar o Eros, Ego e seus inimigos, mas eu acho que não dá tempo de ler tudo isso, que é muita coisa. Vocês preferem ler e parar sem sentido ou querem deixar para semana que vem? Semana que vem? É que aí fica uma coisa mais fluida de entender, né? Então a gente se vê na próxima quinta. Gente, toda vez que eu fecho esse livro, eu penso assim: será que vai dar tempo de terminar até dezembro? Eu não lembro que dia que a gente começou. Eu falho nisso, eu devia anotar as datas, né? Mas eu não lembro. Eu também nem sei se eu fiz alguma publicação no Insta para depois ver. Mas capaz que dure mais de um ano isso, viu? Meu Deus. Depois eu vou dar uma caçada lá no Insta, ver quanto tempo a gente já tá lendo. E se alguém souber também, me fala. Tá bom? Beijo. A gente se vê na próxima quinta.